Olá, colegas supervisores de ensino, colegas do núcleo pedagógico, sejam todos bem-vindos. Estamos começando a nossa conversa de hoje, nossa reflexão sobre o Guia Ensino Híbrido. Eu sou o professor Vanderlei, da equipe EFAP, do Acompanhamento Pedagógico Formativo. Estará me acompanhando para essa formação também minha colega Débora. Débora, dá um oi para o pessoal. Boa tarde a todos, meu nome é Débora, sou técnica de acompanhamento pedagógico formativo da EFAP e desejo que todos sejam bem-vindos para esse diálogo tão importante sobre o Guia do Ensino Híbrido. Vanderlei? Obrigado, Débora. Isso mesmo, né? E o nosso objetivo de hoje é conversarmos um pouquinho e aprofundarmos nas questões sobre o nosso Guia Ensino Híbrido. Tá? E nós contamos com a participação e a interação de todos vocês. Agora, eu passo a palavra para a Ana Bárbara, nossa gestora da EFAP, que ela vai conversar um pouquinho com vocês também sobre o nosso guia. Obrigada, Vanderlei. Uma boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esse momento que acho que é tão importante para a nossa rede, né? Enquanto gestora e também junto à equipe aqui do acompanhamento pedagógico formativo, a gente tem falado bastante do guia com os servidores que estão atuando diretamente com esse projeto, mas entendemos da importância do guia para toda a rede, né? Uma vez que estamos todos vivenciando aí o contexto de pandemia, atentando aí ao planejamento das aulas, das atividades, considerando o revezamento dos estudantes no remoto e no presencial. Então, que tenhamos aí uma tarde tranquila, serena, para aproveitarmos todas as informações, orientações e participarmos principalmente das reflexões que serão propostas durante a formação, tanto pelo Vanderlei quanto pela Débora. E aí, neste momento, então, passo a palavra para a Fabrícia e desejo a todos, então, uma boa formação. Oi, pessoal. Bom a gente estar aqui de novo, né? Reiterando aí, sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos aí com supervisores, diretores de núcleo, e sei que também temos alguns convidados, né, que vão aproveitar aí a canjinha e acompanhar a nossa vídeo. A intenção hoje é uma ação formativa nossa, acho que a Ana Bárbara bem colocou, né? Nós temos um grupo de profissionais que estão atuando mais diretamente com o guia, mas ele foi elaborado a partir da contribuição de vocês. Então, mesmo essa sequência de videoconferências é até em atendimento de como operacionalizar, de como a gente poder fazer bom uso desse guia, que nos traz tantas sugestões, né? Nesse momento de ensino híbrido, né? Como que a gente pode melhorar esse momento transitório, né, entre o virtual e o presencial? Então, a nossa intenção hoje é conversar um pouco mais, olhar o passo a passo desse guia. Para isso, gente, nós vamos fazer a mediação via chat, o chat vai estar disponibilizado aí para vocês. Coloquem as questões, né? Isso nos ajuda bastante a redirecionar, a esclarecer as dúvidas, é muito importante. Não se preocupem em anotar tudo, porque assim que terminar a nossa vídeo, o PPT vai ser disponibilizado para vocês, bem como a gravação vai subir para o repositório. Então, aqueles que porventura não conseguirem, né, acompanhar agora, ou quiser revisitar a sequência informativa e de orientação da vídeo, vai ter aí disponível tanto no repositório, e a gente agradece a participação de vocês, tá bom? Tenhamos uma excelente vídeo. Aí, Vanderlei e Débora vão nos ajudar aí na condução, né? E fazer, com certeza, uma vídeo bem bacana. Então, participem, registrem as suas dúvidas, colaborações, sugestões no chat, que tudo a gente considera. A gente printa tudo que está no chat e depois lê tudo com muito carinho e a gente vai fazendo as adequações. Tá? É muito bom tê-los aqui e que tenhamos, então, uma boa vídeo. Vanderlei não, eu passo para a Débora agora. Débora, está contigo a palavra. Obrigada, Fabrícia.
Bom, nesse momento, a gente vai fazer um esclarecimento sobre o termo híbrido. Esse tem um significado de mistura. E dentro de alguns contextos, nós podemos ter várias apresentações. Por exemplo, dentro da biologia, a palavra híbrido é utilizada na mistura de cruzamentos de espécies. Já na química, a palavra híbrido aparece no sentido dos orbitais moleculares, nessa mistura desses orbitais. Também existe aqui o ensino híbrido, né, o blended learning, que a gente tem os modelos de metodologias ativas. Mas para este guia em especial, ele foi criado com a intencionalidade de atingir a complexidade desse processo de elaboração de um plano de aula que considere várias estratégias e formas com que os estudantes vão estar no modo presencial e remoto. Então, essa mistura de formato é o que deu a intenção desse guia de ensino híbrido. Então, a palavra híbrido aqui tem esse sentido, presencial e remoto, para este formato. Então, pensando nisso, a secretaria elaborou esse guia e ele vem para servir de referência para os gestores, para que se possam organizar e contribuir apoiando os professores nesse trabalho de revezamento, de planejamento estratégico para atender os estudantes nesta demanda de revezamento presencial e remoto. Obviamente que a gente não vai conseguir traçar uma estratégia única para todos. Aí, esse guia, ele não tem a pretensão de esgotar todas as possibilidades, mas ele nos convida a pensarmos nas suas propostas e, juntamente com toda a rede, pensarmos e planejarmos juntos o como ele pode nos apoiar dentro das nossas ações. Então, nesse sentido, que nós solicitamos que aqueles que ainda não tiveram o acesso, né, que possam, em um determinado momento, fazer a leitura desse guia, que possam compreender melhor os momentos em que ele apresenta, como ele foi estabelecido, os passos que nós vamos passar para vocês aqui, vamos detalhar um pouco mais, com a intenção de contribuir em todo esse projeto de acompanhamento, e é um projeto tão complexo nesse momento que a gente vive. Vanderlei, passo para você agora. Muito bom, né, a participação de todos aqui nesse momento. Você já fez vários esclarecimentos e a gente dá continuidade, né? Eu peço agora para o PPT do objetivo geral, né, para a gente passar para os colegas supervisores e os colegas do núcleo pedagógico. Então agora nós vamos iniciar comentando com vocês um pouco sobre o objetivo geral específico da nossa apresentação de hoje, né? Volto a frisar que a gente conta com a interação e participação de vocês, nós teremos alguns momentos durante a apresentação de interação, e aqui a gente busca trazer alguns recortes, algumas falas, alguns trechos do guia, para que a gente possa discutir e refletir sobre o que ele traz, tá? Sempre visando essa questão de potencializar o trabalho de vocês e favorecer o aprendizado dos nossos estudantes, tá bom? Então, o objetivo geral do nosso encontro, né, é apresentar o guia ensino híbrido, como objetivo específico, entender como esse nosso guia ele pode contribuir com a atuação de vocês, supervisores, aí os colegas do núcleo pedagógico, os professores coordenadores do núcleo pedagógico também, né, o PCNP, nesse sentido que eu já trouxe para vocês, né, como apoio e fortalecimento das ações da equipe gestora, dentro de um contexto de aulas remotas e presenciais, que foi esse formato híbrido que a Débora já trouxe com esclarecimento para vocês, ok? Próximo. Bom, e para iniciarmos, diante já da leitura e reflexão que vocês possivelmente já realizaram sobre o guia,
agora, nesse momento, nós queremos algumas contribuições de vocês. Então, dentro das suas atribuições, né, enquanto supervisor, enquanto núcleo pedagógico, como esse guia do ensino híbrido, ele pode servir para nortear o planejamento das ações pedagógicas? Então, a gente deixa aí um tempinho de 5 minutos para vocês interagirem conosco via chat e depois a Débora retorna com as contribuições de vocês, tá bom? Até daqui a pouco, gente. Contamos com a colaboração de todos.
Obrigada a todos pela contribuição. Nós estamos com um pouquinho mais de 1.000 pessoas aqui conectadas e as contribuições são riquíssimas aqui no nosso chat. A professora Elaine escreveu que o Guia de Ensino Híbrido contribuiu para nortear as orientações de acompanhamento. A professora Ana Paula escreveu que servirá como documento norteador na continuidade das ações que já estavam sendo desenvolvidas no núcleo pedagógico. O professor Alan Douglas nos auxiliará na organização, planejamento e acompanhamento pedagógico juntamente com os PCs. O professor Benedito proporciona alinhamento de procedimentos. Professor Carlos Alberto, um outro canal para fortalecer a aprendizagem de nossos alunos. Professora Mônica vai me auxiliar na preparação e norteamento das formações junto aos docentes. Professora Cássia Regina orientará as ações pedagógicas e equalizará o acompanhamento da aprendizagem dos estudantes. Professor Willy, boa tarde. Com certeza poderá repertoriar nossa atuação juntas à TPC. Professora Elizabeth, o guia organiza possibilidades sistematizadas para toda a rede de ensino. Em tecnologia, pode auxiliar a pensar em estratégias relacionadas ao uso das plataformas digitais disponíveis para o ensino à distância e presencial, pensando em estratégias tanto síncronas como assíncronas. Professora Catarina de Pirassununga, indicando caminhos e estratégias metodológicas no formato híbrido, no auxílio e aprimoramento das habilidades essenciais. A professora Adriana, o guia nos ajuda no acompanhamento da coesão e coerência entre as atividades remotas e presenciais, além de nortear registros pertinentes às equipes das escolas quanto à participação dos estudantes. É bem por aí mesmo, né? É essa a nossa intencionalidade, proporcionar essa coerência e coesão entre as atividades, que não haja uma quebra desse processo de aprendizagem dos alunos, enquanto eles estão nesse movimento, né, de indas e vindas para o presencial e remoto. A professora Mona Lisa coloca aqui para dar um norte, auxiliando assim as escolas com a junção do remoto com o presencial. Muitas outras aqui, contribuições também importantes. A professora Rosana coloca assim: nas formações, teremos mais subsídios para modelizar, oferecer novas alternativas de trabalho no ensino híbrido, novos caminhos para que o processo de ensino e aprendizagem seja mais qualificado. Essa também é a intenção, a gente qualificar esse ensino e conseguir proporcionar aos nossos estudantes, mesmo dentro desse processo tão turbulento que estamos, um pouco mais de qualificação. A professora Maria Valéria, este guia serve de balizador para o monitoramento do supervisor acerca do ensino híbrido, tanto no modelo síncrono como assíncrono. A professora Regina coloca aqui: na minha região, estamos somente no remoto até o momento, mas o guia norteia os momentos remotos e presenciais, alinhando e priorizando as ações pedagógicas dos professores, com a utilização dos materiais Aprender Sempre e Currículo em Ação, e em conformidade com a programação do Centro de Mídias.
Muito bem, Vanderlei. Passa a palavra para você. Obrigado, Débora. Eu também fiz algumas anotações aqui de tudo que você trouxe e a gente agradece a contribuição de todos, né? Trouxeram o uso de plataformas digitais, novos caminhos e estratégias, alinhamento de procedimentos, melhorar a atuação junto à TPC, fortalecer a aprendizagem dos nossos estudantes. Eu acho que, em síntese, é isso, né? Então, a gente agradece a participação de vocês e vamos, então, para a apresentação do guia, que vai praticamente sintetizar o que vocês trouxeram. Próximo, por favor. Olha. Esse documento, ele apresenta para a gente esclarecimentos e sugestões para fortalecer essa interação entre professores e estudantes durante esse processo de revezamento, tá? Em que alguns estudantes participam no que nós estamos chamando de revezamento de formato híbrido, né? Com aulas presenciais nas escolas e em outros momentos eles realizam atividades remotamente. E também, né, tem como objetivo orientar o planejamento das ações pedagógicas pela equipe gestora e professores, tá bom? Bom, vamos para a organização do guia. O nosso guia, ele está organizado, encontra nesse documento 12 premissas. E elas visam envolver toda a equipe escolar no atendimento dos estudantes dentro desse contexto de revezamento. Lembramos aqui, né, que essas premissas que compõem o guia, elas buscam envolver toda a equipe escolar, tá? Sejam gestores, professores, estudantes e até mesmo comunidade. Ok? Próximo. E também, eu não sei se aí a Débora quer fazer algum complemento, porque as premissas a gente vai trazer depois a contribuição dos colegas supervisores e núcleo pedagógico, né, Débora? Então, eu penso que aqui, nesse momento, até dando continuidade também às nossas reflexões e contribuições que vocês já trouxeram, a gente queria agora a participação de vocês, dentro também, sempre das atribuições que vocês têm, né, como essas premissas, para quem já teve contato, pôde ler o guia, está vivenciando, né, essa organização, essa estrutura que o guia oferece, sugere, como que essas premissas podem contribuir para dar bons encaminhamentos ao planejamento escolar. Então, agora a gente já conversamos um pouquinho sobre o que vocês pensam, né, e trouxeram do que o guia traz, e agora a gente vai trabalhar especificamente dentro de cada um desses temas. Então, agora, pensando nas premissas, nessas 12 premissas que o guia apresenta, traz para a gente, então, como que elas podem contribuir para dar bons encaminhamentos ao planejamento escolar. Tá bom? Mais 5 minutinhos para vocês poderem contribuir conosco. Até já.
Bom, voltamos, e dentro das contribuições, o professor José Antônio coloca aqui: aprimorar pontos de construção coletiva em alinhamento para as escolas. O professor Wagner Ferreira coloca aqui: acompanhando, formando, mediando o processo de aprendizagem. Professora Luzia: parcerias entre escolas e diretorias. Professora Celina Rosa: utilizando as tecnologias disponíveis na escola e os conhecimentos do Proatec. Professora Adriana: na verdade, as premissas são a base, a estrutura do ensino híbrido, ou seja, todo planejamento e execução não podem perder de vista essas premissas, pois são elas que sustentam a organização desse modelo de ensino. E é isso aí, né? Nós entendemos o quanto esse momento é desafiador e o quanto nós precisamos refinar o nosso olhar para nos basearmos nessa premissa, né? Esse guia, ele foi construído com essa base, né? Pensando nessas 12 premissas, e depois nós vamos retomar algumas delas e discutir um pouquinho mais.
A professora Catarina coloca assim: através de formações com temas pertinentes, como aulas invertidas, atividades com simuladores, ajudar os docentes e PCs a manusearem novas formas híbridas. E o quanto nós já nos movemos, né, para buscar as necessidades desse momento não tão desafiador para todos nós. A professora Edna, para alinhar o trabalho da equipe, a ser mais assertivo nos resultados. Professora Rosana, organização dos trabalhos, aspectos que precisam ser pensados pelos professores ao elaborarem seus planos de aulas, engajamento do trio gestor para apoiar os docentes e estudantes. E o quanto cada um de nós podemos auxiliar os nossos pares nesses passos, né, nessa trajetória, nesse planejamento. A professora Rosa Maria poderá contribuir para o planejamento das estratégias educacionais, utilizando a tecnologia como mediadora de todas as atividades. Professora Aparecida, na ação supervisora, integrar as ações dos diferentes atores. Professor Vitor, embasando e fundamentando o trabalho e as orientações de modo a fortalecer e subsidiar os encaminhamentos às escolas. A professora Deise, primeiramente, o próprio coordenador deve se apropriar das estratégias e ferramentas utilizadas no ensino híbrido e não apenas orientar, mas acompanhar as aulas desenvolvidas sobre um novo olhar. Planejar é o que vai nortear o próximo passo para cada profissional. Diminui-se, então, o estresse e aumenta-se o foco na busca pelo possível, nas condições em que cada estudante se encontra e no contexto de cada escola, né? Por isso que esse guia, ele não é um modelo engessado. Ele permite que cada escola, cada equipe escolar, cada integrante desse processo faça as suas adaptações, né? Verifique o seu contexto e faça as suas adaptações. A parceria constante com professores, cooperando com a produtividade escolar. Então, aqui no chat, a gente tem bastante contribuição e a gente pode perceber que todos eles, né, dentro dessas premissas, todos nós, na verdade, podemos contribuir nesse processo, né? O quanto que nós estamos ligados nesse processo e com a intenção de melhorar essa integração dos estudantes, dos professores, que a gente possa, dentro desse planejamento, clarear, né, esclarecer como vão ser os passos, como vão ser organizadas as atividades, como os estudantes vão estar em cada momento, para que esse processo de aprendizagem, ele possa, né, contemplar as habilidades essenciais tão desejadas. Vanderlei, com você. Obrigado, Débora. Agradecemos novamente a contribuição de todos, né? E agora nós vamos passar para vocês um pouquinho ainda dentro da organização do guia, destacando duas dessas 12 premissas, tá bom? Bom, vocês, tá aparecendo aí para vocês duas dessas premissas que nós destacamos, que estão apresentadas aí no nosso documento. Porém, essas premissas não são mais ou menos importantes, tá? Nós destacamos essas duas porque nós consideramos que elas são base estruturante para que as demais premissas do nosso guia, Ensino Híbrido, se consolidem,
tá? Então, aqui não é questão de ser mais ou menos importante. A gente só quis destacar duas delas, que a gente considera que elas são base estruturante para o desenvolvimento, né? E para que as demais se consolidem. Então, as duas são essas que estão aí para vocês. O trio gestor, aqui entende-se também, né, como equipe gestora, deve apoiar seus professores na organização dos horários, de atendimento presencial e remoto dos estudantes, assim como auxiliar na qualificação das estratégias utilizadas nas aulas. E a interação entre estudantes e professores de cada turma é essencial para o desenvolvimento da aprendizagem, para que sejam identificados aí os principais avanços e as dificuldades de aprendizagem, bem como sejam realizadas ações para que os estudantes tenham um melhor aproveitamento. Então, a intenção com essas 12 premissas é isso, né? Auxiliar o trabalho aí do professor, e a gente destacou duas delas por considerar que elas são mais, podem dar mais subsídio para as demais, né? Estruturar as demais, tá bom? E é importante, Vanderlei, acrescentar aqui que a realidade das escolas, dos estudantes, dos professores, eles precisam ter esse levantamento, né? Então, depois a gente vai falar nos passo a passos aí, desse planejamento das escolas, porque conhecendo a realidade escolar, é possível dar um atendimento, priorizar um atendimento para aqueles alunos que já apresentam uma dificuldade maior, seja uma dificuldade no aprendizado, ou até mesmo aqueles alunos que têm uma maior dificuldade em acessar o material, né, com redução de internet, disponibilidade de internet. Então, toda essa realidade escolar vai ser importante nesse contexto, né? Então, por isso que quando a gente mostra aqui, a gente vê essas premissas, a base delas é garantir para que todos os alunos, né, que nenhum deles fique para trás, que todos possam ter esse direito em aprender, né? Aquele com mais dificuldade, aquele com menos acesso, e aquele também que está engajado, né, que pode, dentro da sua facilidade, também auxiliar os outros alunos. A gente tem visto aí movimentos nas escolas em que os grêmios têm feito um trabalho bonito de parceria, nesse sentido de colaborar nesse processo, para engajar os alunos, para não deixar que se perca ou se deixe abater pelo desânimo nesse processo, né? Que a gente sabe o quanto ele é desafiador. Vanderlei? Obrigado, Débora. E olha, você já trouxe mais contribuições ainda referente, né, às nossas 12 premissas. E agora que a gente já conhece as premissas, né, já discutimos, já refletimos sobre elas, está na hora da gente aprofundar um pouquinho nas sugestões de organização, esse passo a passo que no documento traz para vocês, que são 4 passos, tá? Então, aí vocês têm, o nosso guia ele traz em sua estrutura um formato passo a passo que busca organizar estas ações, tá bom? Então, vamos para o próximo. Aqui não se preocupem, como a Fabrícia falou para vocês vão receber esse documento depois e nós vamos destacar aí na tela para vocês cada um desses passos e eu vou comentar um pouquinho, a Débora vai complementar também, a gente quer trazer algumas contribuições dentro de cada passo, o que é mais significativo e o que pode ser oferecido e o que esse guia traz de sugestão para o trabalho de vocês, tá bom? Então aqui a nossa intenção foi o quê? Trazer alguns recortes e comentários sobre como esses 4 passos são apresentados aí no guia, tá bom? Podemos ir para o primeiro passo, ok. Bom, o primeiro passo, ele é o seguinte, definir o sequenciamento das aprendizagens, habilidades e competências que deverão ser trabalhadas com todos os estudantes para cada período. No guia, nós trouxemos algumas considerações, alguns recortes, que traz o seguinte, olha, ter como referência nesse passo as habilidades essenciais
e o cronograma de aulas do Centro de Mídias de São Paulo. Tá? E também ter como referência e acessar a matriz de habilidades essenciais. Ok? Então, aqui algumas contribuições. Débora, faça seus complementos, fique à vontade. É importante lembrar, Vanderlei, que dentro do guia existem links, né, que remetem a essas matrizes de competências, habilidades especiais para cada componente do ensino médio, do ensino fundamental. Então, lá no guia a gente já tem o acesso a essas considerações. Também é importante destacar que é possível traçar um planejamento, que algumas escolas têm feito isso também, buscando um trabalho colaborativo em professores de componentes curriculares diferentes. É possível traçar um planejamento envolvendo as habilidades essenciais dentro de diferentes componentes curriculares. Isso fica interessante também, né? Fica dinâmico, os alunos conseguem compreender também o significado das disciplinas de uma forma interativa. Então, é bacana que dentro da proposta de 3 semanas, com agrupamentos A, B e C, que essa sugestão de organização e os objetos de conhecimento a serem trabalhados venha detalhados aí num plano que possa ser visível, né? Os estudantes que estão nesse momento, no presencial, o que eles estão realizando, quais os conteúdos que estão sendo trabalhados, como eles estão sendo avaliados. Os estudantes que estão no momento remoto, qual atividade eles estão desenvolvendo, né? Como que está sendo o acompanhamento dessas atividades. É um momento, assim, de bastante necessidade de planejamento para que fique claro esse processo, né? O que cada estudante, dentro do seu movimento, possa estar realizando. Vanderlei? Perfeito, Débora. Vamos passar agora, então, para o segundo passo. Bom, o segundo passo é o de planejar, né, como garantir essas aprendizagens para todos os estudantes naquele período. Então, nós trouxemos aqui também algumas contribuições. Pode-se, por meio, né, do levantamento das formas de acesso dos estudantes às atividades, o planejamento das atividades que serão desenvolvidas com os estudantes, né? E a gente sabe que elaborar o planejamento previamente à aula sempre foi um elemento importante para a qualidade do ensino, né? Nesse contexto em que vivemos, em que nós temos em uma mesma turma diversas formas de acesso aos estudantes e uma acentuada diversidade nos níveis de aprendizagem, o planejamento ele é ainda mais primordial, né? Então, isso são algumas dos trechos que nós trouxemos aqui, que o guia traz, né, porque são alguns pontos a serem pensados quando nós estivermos realizando esse passo número 2. Débora? E talvez esse seja o ponto mais desafiador desse processo, né? Como garantir essas aprendizagens para todos os estudantes? Como que a gente consegue garantir isso, né? E aí a necessidade dos levantamentos das escolas, de como que estão, né, os professores, aqueles que podem atuar no presencial, os professores que só podem atuar no remoto, os alunos, né, que têm uma necessidade especial, como que vão ser atendidos. E o guia, ele traz também um link de um modelo de planilha que pode auxiliar nesse levantamento. É interessante que cada unidade escolar faça um levantamento dessas características do seu público, de professores, de estudantes, né? Como que está essa organização das escolas, né? Como que as escolas têm feito esse levantamento? Porque para organizar e planejar, é necessário saber, né? É necessário quantificar quantos professores,
atuam no remoto? Quantos professores podem atuar também no presencial? E aí eu volto a falar sobre o trabalho do Grêmio nessas articulações de informações, o quanto eles podem também atuar como facilitadores nesse processo, né? Eles podem atuar auxiliando as escolas nesse levantamento. E aí também eu volto a falar sobre o plano de aula do professor, que o guia também traz um exemplo de um plano de aula de química, e nesse plano de aula ele mostra, além das atividades e conteúdos, como estão os grupos A, B e C em seus revezamentos, em seu modo presencial, quais são as orientações dos professores para esses modos, né, em cada modo, como vai ser o processo de avaliação. Então, esse plano, né, que traz, esse modelo de plano que o guia traz, é bastante interessante, porque é possível, dentro desse plano, entender e como isso vai ser um facilitador para o coordenador, né? Quando ele pega esse plano, ele consegue enxergar as dimensões em que estão sendo trabalhadas os conteúdos, que as habilidades essenciais estão sendo desenvolvidas em cada componente curricular. Então, nós já estamos num processo tão desafiador. Se nós não tomarmos cuidado para que isso seja transparente, né, que os registros sejam transparentes, também a gente vai ter mais um dificultador no processo, né? Como que a gente pode pensar em organizar as ideias e planejar se a gente não tem um registro claro de como esse processo vai acontecer? Vanderlei? Terceiro passo? Vamos lá, o nosso terceiro passo, ele traz o seguinte, ele fala da organização, né? Então, organizar o cronograma de atividades do professor com divisão clara do tempo que será destinado às atividades presenciais e remotas. Aqui, também separamos para vocês, né, para esse terceiro passo, tem que se ter uma divisão da carga horária de cada professor entre a condução das atividades presenciais e as remotas. Para isso, existe até uma grade horária, uma sugestão, é um quadro da página 23, depois talvez a Débora vai estar comentando um pouco mais com vocês sobre isso. A divisão também do atendimento entre os professores. Um grupo de professores é responsável pelo atendimento presencial e outro pelo atendimento remoto, uma possibilidade, né? Transmissão de aulas ao vivo das aulas presenciais para os alunos que estão acompanhando remotamente. Então, aqui são algumas sugestões que o guia traz sobre o passo 3 e a Débora vai fazer alguns complementos também. Débora? Obrigada, Vanderlei. E essa divisão dos horários, né, que o professor precisa atender presencial e algumas vezes o remoto, ele precisa estar em consonância com o planejamento das suas atividades. Então, o passo 2, ele precisa conversar com o passo 3, né? Então, o quanto os gestores vão auxiliar nesse processo de organização da distribuição da grade horária, para que o professor também possa, diante do seu tempo, diante das condições que ele vai apresentar os conteúdos, que ele possa organizar as suas aulas, né? Ele possa planejar o seu plano de aula dentro dessa grade horária, para que não sobrecarregue também os estudantes. A gente tem que pensar que o tempo disponível deles tem que estar dentro da possibilidade de eles assistirem às aulas no centro de mídias, de desenvolver as atividades, de retomar aquilo que precisa ser repensado e revisado. Então, é uma sequência aí de fatores que precisa ser muito bem planejado para garantir, para que essa ideia, né, de garantir
o aprendizado, permitir com que o aluno aprenda nesse processo. Vanderlei, com você. Bom, então vamos agora para o nosso quarto e último passo, que é sugerido no nosso guia, tá bom? O quarto passo, ele traz o alinhamento, né? Alinhar essas atividades com as aulas do Centro de Mídias de São Paulo, que é primordial, né? Então, a resolução das atividades deve ser considerada como frequência do estudante, é alguma das contribuições que são sugeridas. Fala do menu de conteúdos integrados, tá? E aqui, esse menu de conteúdos integrados, ele foi criado pelo próprio Centro de Mídias com o objetivo de auxiliar o professor no formato do ensino híbrido, né? Tornando-se especialmente importante nesse momento de retomada gradual das atividades presenciais. Então, os seus conteúdos, eles podem ser utilizados de múltiplas formas, inclusive de forma remota, tá? Tendo sido criados para oferecer suporte ao professor da rede a um longo prazo. Então, aqui, nós trouxemos essa questão da resolução das atividades ser considerada como frequência dos nossos estudantes e também a possibilidade dele ter um menu com conteúdos integrados. Ok? Débora? E é interessante que o Centro de Mídias disponibiliza em seu repositório 15 dias antes o planejamento das atividades, né, de como vão se dar a organização das aulas, quais são as habilidades que serão trabalhadas. Então, dentro desse repositório, o professor pode já se organizar para fazer essa consonância entre o que será apresentado de aulas no Centro de Mídia e como ele vai organizar as suas aulas com os alunos, para que isso tenha uma coerência, uma coesão desse processo, né? Lembrando que existe também um tutorial de como os professores podem acessar e monitorar as atividades dos estudantes que realizam durante as atividades do Centro de Mídias, né? Também aparece lá no Guia Ensina Híbrido, no Guia de Ensino Híbrido, esse tutorial de acesso. Também como os professores podem se organizar com transmissões diretas com os seus estudantes para facilitar esse processo. Então, existe aí um alinhamento das atividades do Centro de Mídia com as atividades que serão desenvolvidas nas unidades escolares. Vanderlei? Ok, Débora. Bom, nós já conversamos um pouquinho sobre o que é o nosso Guia Ensino Híbrido, trouxemos as considerações dos objetivos, trouxemos as premissas, comentamos um pouquinho agora com vocês sobre os 4 passos para esse planejamento. Então, agora vamos a mais uma interação, né? Dentro das suas atribuições, também, né, novamente, aí de vocês, supervisores e colegas do núcleo pedagógico, pensando nesses 4 passos que nós acabamos de apresentar agora, como que você pode auxiliar a equipe gestora a se organizar para viabilizar a aprendizagem nesse contexto que a gente está trazendo de revezamento, tá bom? Mais 5 minutinhos para as contribuições de vocês e já voltamos. Obrigado.
Nós estamos nesse momento com 1.350 participantes e várias contribuições aqui no chat. O professor Luciano coloca assim: acompanhamento e suporte. A professora Aparecida, no planejamento do passo 1, análise dos dados para um cenário da escola. Professora Edneia Aparecida, contribuindo na formação do docente, junto com seus pares, planejar as aulas. Professora Marlene, vamos realizar uma formação com os PC, com mão na massa sobre os 4 passos. Olha que bacana isso, né? Então, é o auxílio dos pares para a construção evolutiva aí desse processo. É o quanto cada um de nós podemos contribuir para o aprendizado e formação do nosso par. O professor Vitor, realizando orientações lado a lado, discutindo passo a passo, pensando sempre na realidade da escola, para fazer as adaptações necessárias e assim proporcionar ações transformadoras. Muito bacana. Obrigada, professor Vitor. Professora Marta, na formação com os PCs, com os docentes. Professora Catarina, revisitando com a equipe o plano pedagógico, realinhando ações, analisando dados, solicitando auxílio da comunidade escolar nos deveres e organização de uma rotina de estudos. A professora Adriana, a partir desses passos, olhando para o contexto de cada escola. Professor José Roberto, promovendo nas reuniões semanais com a equipe gestora, discursos e compartilhamento de boas práticas entre as escolas do setor, enaltecendo e refletindo sobre a realidade e especificidade de cada escola. Com isso, cada unidade escolar se organiza da melhor forma de atender os seus alunos. A professora Maria Luísa, orientando o trio gestor a organizar uma articulação entre os componentes curriculares. É bacana também, a gente tem bastante a ganhar nessa articulação. Professor Antônio Carlos, na orientação e acompanhamento. Discussões no caso, cada escola deve organizar o trabalho, levando em conta a sua realidade, analisando e aprimorando as ações que mais estão dando certo e refletindo sobre as que não estão dando os resultados esperados. Professora Rosa Maria, engajamento dos alunos. Professor Flávio, orientar e acompanhar. Professor David, orientar os trabalhos e acompanhar. E a professora Sandra, momentos de estudo e escuta. Vanderlei, com você. Muito bom, né? Ver a interação de todos, a gente agradece novamente e vamos prosseguir, né? Vamos sistematizar então agora esse planejamento em 4 passos, né? E para fazer o fechamento desse planejamento em 4 passos, todo esse percurso, ele busca o que nós já discutimos aqui, trouxemos nas nossas reflexões, né? Ele busca apoiar o desenvolvimento de um planejamento de atendimento aos nossos estudantes, tá? E que seja efetivo e adequado à realidade de cada escola. Por isso que já foi trazido aqui por todos, que o guia não é engessado, ele traz possibilidades, ele traz sugestões de como vocês podem fazer esse planejamento, tá? De acordo com a realidade de cada escola. E o principal, né? Com a intenção de garantir o aprendizado escolar, tá bom? Próximo, por favor. O nosso guia,
ele apresenta uma sugestão, como eu disse, né, de uma organização para o planejamento das atividades a serem desenvolvidas aí pelos nossos colegas professores, tá bom? Então, essa é a organização do planejamento das atividades. Próximo. Vamos falar um pouquinho de plano de aula? Aqui, visualmente, talvez não esteja aí perfeito para vocês, mas retomando o que a Fabrícia já colocou no início da nossa apresentação, a Débora também trouxe, eu estou reafirmando, né? Vocês vão receber todo esse material posteriormente, então fiquem tranquilos. Aí existe um plano de aula, tá? Esse plano de aula, ele traz alguns tópicos que também, lembrando que aqui esse plano de aula, ele é uma sugestão, né? Então ele pode ser ampliado de acordo com as necessidades aí e a organização do professor. Tá? Esse em específico, ele traz lá, olha, série e nome do professor, traz a semana que está sendo elaborado essas atividades, ele traz uma coluna onde temos habilidades e os objetivos de aprendizagem. Nós temos aí toda a forma, né, essa forma de participação do estudante envolvendo tudo isso que eu estou falando, também uma coluna para material de apoio, uma coluna para as atividades e conteúdos. Aí tem uma sugestão de grupos de alunos, né, de estudantes A, B e C. Temos também os instrumentos que foram utilizados para uma possível avaliação e observações que o professor julgar necessário. Tá? Então, só retomando e lembrando que esse plano de aula é uma sugestão e ele pode e deve ser ampliado de acordo com as necessidades que vocês tenham aí nas escolas, tá bom? Próximo. Essa proposta de instrumento, né, porque isso é um instrumento de trabalho, ela vem como uma estratégia de organização dessas ações, né, e busca viabilizar o trabalho do professor. Tá bom? Débora? Vanderlei, só explorando um pouquinho mais essa questão do plano de aula, que é um instrumento tão importante para que a gente possa entender o movimento dos estudantes e dos professores nessa rotina escolar. O nosso modelo, ele traz como sugestões as orientações para os grupos, né? Então, é interessante que o aluno entenda o momento que ele está e o que ele precisa realizar nesse momento para que não se perca, né, durante esse movimento de presencial e remoto, não se perca a qualidade do estudo, né, e do ensino e do aprendizado. É importante que dentro de cada grupo, como foi apresentado aqui de sugestão no modelo, exista essa orientação. Como que está sendo a orientação para os estudantes assistirem, acompanharem as transmissões? O professor ele pode trazer vídeos complementares e esses vídeos também já vão auxiliar aqueles alunos que têm alguma certa defasagem, né? Proporcionar aí uma retomada dos conteúdos, já pensando também numa recuperação daquilo que ficou um pouco para trás. E quando a gente traz essa possibilidade de interagir entre os demais componentes curriculares, o quanto um componente pode colaborar com o outro no esclarecimento de pontos de habilidades essenciais para os nossos estudantes. Então, é interessante a gente pensar também nesse movimento, né? Nesse movimento colaborativo. Vanderlei? Perfeito, Débora. Eu acho que então nós estamos já chegando ao fechamento, né, de toda essa discussão e reflexão sobre o nosso guia. E nós já trouxemos, como eu disse para vocês, algumas contribuições sobre o guia. E para fazer o fechamento, né, deixar claro que o guia ele não tem como objetivo indicar uma receita pronta, tá? Ele mostra para a gente caminhos, possíveis caminhos, né? E ele tem o intuito de inspirar os diretores, os professores coordenadores e os professores a atuarem de acordo com as suas necessidades, né? Sempre considerando também
as experiências que eles trazem, suas práticas, histórias e dentro dos seus contextos individuais aí, que cada sala de aula, cada turma, cada escola tem. Tá? Então a gente quer trazer aqui para vocês essa intenção de que o guia, ele não é uma receita, mas sim uma possibilidade, ele traz algumas sugestões e isso pode contribuir com o trabalho de vocês. Tá? Enfim, esse documento ele tem como objetivo, né, possibilitar um melhor planejamento dos colegas professores e principalmente, como a gente já trouxe desde o início, né, visando a melhoria da aprendizagem dos nossos estudantes. Tá bom? Vanderlei. Débora? Lembrando também que o guia, ele traz um link de um Fale Conosco, né? Um chat aí que vocês podem acessar e colocar sugestões e dúvidas, porque nós acreditamos que nós não vamos conseguir, dentro desse momento, esclarecer todas as dúvidas, né? E a partir do momento que vocês vão conhecendo um pouco mais esse guia e tentando aplicá-lo nas suas rotinas de trabalho, outras novas dúvidas vão surgindo. Então, sintam-se à vontade para colocar as suas dúvidas e sugestões nesse Fale Conosco, que também tem o link lá no guia. Depois, se for o caso, a gente poderia colocar aqui até no chat, né, se o pessoal quiser também fazer esse complemento das informações e dúvidas lá. Vanderlei? Ótimo, Débora. Então, nós queremos aproveitar também, já que nós trouxemos algumas contribuições, né, e sabemos que podem existir outras dúvidas, outros esclarecimentos, e também queremos aproveitar, né, ainda hoje, nesse momento que nós temos aqui, para vocês terem mais um momento de interação conosco, tá? Para vocês estarem enviando aí dúvidas ou comentários sobre a formação de hoje, né? Se ficou alguma coisa para trás que ainda vocês querem tratar. Então, nós vamos dar mais um tempinho de interação. Tragam suas contribuições de dúvidas, comentários, como foi a formação, né? Para a gente poder fazer um fechamento, aproveitar o nosso tempo de hoje, tá bom? Então, mais 5 minutinhos e já já voltamos.
Obrigada pela participação de todos. A professora Miriam coloca aqui uma pergunta. Gostaria de saber, ao certo, se esse trabalho é apenas para os enturmarmos no Além da Escola ou é para todos de uma forma geral. Então, esse guia, ele foi pensado, elaborado para os estudantes que têm o revezamento de presencial e remoto. Né? Então, ele tem essa intenção de promover essa interação dos estudantes, uma maior a proximidade com os seus professores neste formato. A professora Adriana coloca assim: a formação foi excelente. Sugiro que se inspire nas boas práticas que estão sendo desenvolvidas nas escolas para socializar com a rede. Com relação ao ensino híbrido, há muita coisa boa sendo feita e que pode ajudar a todos. Parabéns mais uma vez pela formação de hoje. Obrigada, Adriana. É importante que essas boas práticas sejam compartilhadas, né? E até eu verifiquei aqui que um participante solicitou a divulgação desse guia para algumas redes particulares de ensino. Eu acho que é algo que pode ser aproveitado, né, diante das realidades, para que se tenha um melhor aproveitamento geral, né, dos estudantes, que é esse o nosso objetivo. A professora Sandra coloca assim: as dúvidas com certeza ocorrerão no decorrer do processo. É o momento é estar disposto ao novo, aprendendo com as dificuldades. Nós acreditamos, né, que as dúvidas vão surgindo e é por isso que a gente tem a intenção de explorar para toda a rede, né, essa formação. Amanhã haverá essa mesma formação para diretores e professores coordenadores, para que todos possam entender esse processo e compartilhar desse guia de ensino híbrido. A professora Maria Cláudia: o guia é muito bem explicado e de grande valor para as nossas escolas. Professor Vitor: a sugestão dele é que sejam focados nas APTPCs o guia como uma abordagem para os professores especialistas se apropriarem melhor. Isso também já foi divulgado para aqueles que estão responsáveis pelas pautas de ATPC. Isso vai ser replicado, sim, e já foi feito essa formação para os componentes internos, né, da SEDUC, para que todos tenham ciência desse guia, da importância, né, e de quanto ele vai ser um facilitador no nosso processo. A professora Rita pergunta se esse PPT será disponibilizado. Sim, né, vai ser via e-mail institucional na DE. A professora Maria Valéria: o guia veio para acalmar as angústias, alinhar as expectativas e auxiliar num planejamento mais eficaz com vistas ao fortalecimento da aprendizagem de todos os alunos. A professora Silvia nos parabeniza, Vanderlei, e agradece pela formação. A professora Rosana diz que foi muito boa a síntese apresentada. O professor Adriano também gostou bastante da formação. A professora Ângela: sugestões para desenvolver com os alunos que não conseguem participar porque no local onde residem não há sinal de internet. Ângela, se você puder, né, fazer essa anotação também lá no link do guia, é importante para que em outros momentos possam ser trabalhados com os alunos, né, e pensado em outras sugestões compartilhadas para que atinjam também o desenvolvimento desses alunos. A professora Ana Paula: precisamos do repositório funcionando corretamente, muitas aulas sem postagem. Então, nós vamos encaminhar essa colocação aos responsáveis para que seja tomadas providências desse repositório.
Eu agradeço a todos pela participação. Mais uma vez, nós dizemos que vocês podem acessar o Fale Conosco para continuar com dúvidas e sugestões. E eu acredito que se nós continuarmos nesse movimento, né, nas nossas rotinas de trabalho, no nosso desenvolvimento, o quanto o nosso desenvolvimento ele pode contribuir também para o desenvolvimento dos nossos pares. Então, Vanderlei, com você agora. Obrigado, Débora. A gente só tem a agradecer, então chegamos ao final da nossa apresentação, agradecendo a todos que participaram e um bom trabalho a todos, muito obrigado e até a próxima.